Título da mensagem: Tu me amas? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16. Convido os irmãos mais uma vez a colocar-se de pé. João 21, 16. Diz assim: Tomou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Novamente, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Soberano Deus, graças te damos, ó Pai, por esta manhã. Graças te damos, Senhor, ó Pai, pela presença do Teu Santo Espírito neste lugar. E que nesse momento, Senhor, ó Pai, o Senhor venha abrir, ó Pai, os nossos ouvidos, ó Pai. O Senhor venha, Senhor, abrir, ó Pai, o nosso entendimento, ó Pai. E que no nome de Jesus possamos ouvir, compreender e aplicar, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Que todas as distrações, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que venha, Senhor, ó Pai, Senhor, tirar a atenção dos Teus filhos, ó Pai, do Teu povo, ó Pai, que vencer, ó Pai, Senhor, ó Pai, repreendido, ó Pai. No nome de Jesus, leve, Senhor, cativo, Senhor, a obediência de Cristo, ó Pai, todas as nossas mentes, ó Pai. No nome de Jesus, fala conosco, Senhor, ó Pai. Conduza, Senhor, ó Pai, este momento, Senhor, e que no nome de Jesus, ninguém, ó Pai, venha sair daqui sem ouvir, ó Pai, a Tua voz, Senhor. Essa oração nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Podei tomar o seu lugar. Algumas semanas atrás eu estive aqui falando sobre Paulo. E hoje vamos falar sobre Pedro. Mas vamos fazer aqui uma introdução um pouco diferente. Vamos falar um pouco sobre a vida desse grande homem de Deus. Um panorama de tudo que ele viveu até chegar esse momento, que está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 21. Pedro foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Quem foi os primeiros? Quem lembra? Marcos e João. E eles dois chamaram os seus irmãos. Marcos não. André. Viu? Vocês não estão prestando atenção. André chamou o seu irmão Pedro. E João chamou o seu irmão Tiago. E esses foram os 4 primeiros discípulos. Segundo a tradição, Pedro, por ser um dos mais velhos dos discípulos, era como se fosse um líder dos discípulos. E o chamado dos 12, existe esse texto em todos os evangelhos, ele é muito interessante porque ele vai dando o nome de todos os 12 discípulos. E nós sempre acreditamos, por estar todos os 12 ali na mesma passagem, que eles foram chamados de uma vez só. Eu mesmo, quando me converti, um tempinho atrás, lá pelos idos de 92, estava no berçário ainda, naquela época. Eu desde da minha adolescência, eu tinha essa imagem na minha cabeça, porque onde Jesus ia, que a multidão ia atrás. E quando foi eleito os 12, qual é a imagem que eu tinha na minha mente? Que estava aquele povo todo lá e daqui a pouco os homens que jogam futebol sabem como é que é, tá aquele grupo, de repente vem Jesus, o técnico, escalar o time. Pedro, levanta Pedro. João, levanta João. E sempre achamos que no meio do povo ia levantando todo mundo. Sendo que nós, ao estudarmos mais profundamente, o que nós descobrimos? Que não foi bem assim. Que foram chamados aos poucos. No começo do ministério, praticamente foi só esses 4. Depois veio mais.
E teve alguns que só foram chamados lá quase na metade, quase que 1 ano e meio depois que fizeram parte. Amém? Pedro era um pescador, como a maioria deles eram pescadores. E Pedro ele tinha outros a seu serviço. Que naquela época, quem tinha um barco, acho que até hoje em dia, né, quem tinha um barco era quase considerado rico, né? Então, todo mundo tinha que se submeter, ou fazer um acordo, ou trabalhar para a pessoa. E Pedro ele era uma pessoa importante, ele era como se fosse um empresário do ramo de pesca, ou um dono de uma cooperativa de pesca. Então ele tinha pessoas ao seu serviço. Pedro era casado. Segundo alguns historiadores e teólogos, o real motivo de Pedro ter negado Jesus foi uma mágoa que Pedro tinha no coração por causa de Jesus, porque Jesus fez algo que entristeceu muito o coração de Pedro. Mas o fato é que falta assim um pouco de consenso, falta um pouco de embasamento bíblico. É só uma teoria que o fato que gerou essa mágoa em Pedro foi o fato de Pedro ter curado a sogra, de Jesus ter curado a sogra de Pedro. Mas isso ainda não foi comprovado ainda teologicamente. Mas segundo dizem também, depois que Jesus ressuscitou, bateu um papo com Pedro, aí Jesus explicou os motivos que havia curado a sogra dele para fazer o almoço, aí Pedro se acertou com Jesus e ficaram numa boa de novo. Mas isso aí são só suposições, a gente fica só com o que está escrito, não é verdade? Amém? Pedro era um homem muito temente a Deus, um judeu fervoroso. Quando nós falamos de judeu fervoroso, era o tipo de pessoas que matavam literalmente pela sua fé. Se alguém fizesse qualquer coisa que fosse contra a tradição, contra a fé deles, eles matavam se necessário. E ele era também um discípulo de maior iniciativa dos 12. Ele sempre tomava a frente de tudo. Jesus perguntasse alguma coisa, Jesus precisasse de alguém para uma missão, se Jesus precisasse de qualquer coisa, opa, eu aqui. Pedro é aquele cara que nem acabou de ouvir para que era, já está se apresentando e às vezes era furada. Mas também essa qualidade dele de sempre estar se apresentando também fazia com que ele fosse um pouco afobado, um pouco precipitado. E de vez em quando ele dava os mole, falava umas besteiras. Por isso que é sempre importante nós pensarmos, né, antes de falarmos, antes de responder a pergunta, que às vezes é uma pergunta capciosa, às vezes é uma pergunta que tem uma pegadinha, então a gente vai lá e vai de cara, essa é fácil, e erra. Como na escola, aquela pergunta que o professor coloca lá para pegar os distraídos e fala lá um textozinho e todo mundo acha que acertou, vai lá e marca logo, e na verdade é uma pegadinha, e erram. A vida também é assim. Muitas das vezes existem umas pegadinhas, umas facilidades. Opa, que fácil isso aqui, ó, isso aqui veio para abençoar. Não, isso não foi Deus que colocou para te abençoar. Isso aqui é o inimigo que está colocando para te desviar da bênção de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que ser prudente. A palavra de Deus diz que temos que ser prudente como a pomba. Não é verdade? E Pedro era esse cara afobado. Esse cara que dava uns moles e tomava umas broncas feias de Jesus. Mas Pedro ele fazia parte do grupo mais íntimo de Jesus, dos 3 em que presenciaram os maiores milagres de Jesus. Quem eram esses 3? Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram o ciclo íntimo de Jesus. Dificilmente Jesus estaria em qualquer lugar sem pelo menos esses 3. E, por fazer parte desse grupo, Pedro ele teve a oportunidade de ver talvez um dos maiores milagres de Jesus, que foi a transfiguração. Ele estava presente, ele viu e aprendeu diretamente com Jesus. Pedro ele andou sobre as águas.
Pedro, ele recebeu a revelação da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, de que Jesus era o Cristo. Quando Jesus perguntou, o que estão dizendo por aí sobre mim? Alguém falou, estão dizendo que você é Elias, que você é Jeremias, ou qualquer outro profeta. Ou seja, as pessoas não estavam entendendo nada. Aí Jesus vira para os discípulos, e vocês, o que vocês acham? Aí todo mundo coçou a cabeça, um olhando para a cara do outro, todo mundo cutucando, aí empurraram Pedro assim para frente, aí Pedro, traz o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ponto para Pedro. O próprio Espírito Santo. Jesus vem logo em seguida e fala, não foi outro, a não ser o Espírito de Deus que te revelou isso, porque era algo que só através do Espírito Santo alguém poderia saber. Mas esse mesmo Pedro, poucos minutos depois, foi chamado pelo próprio Cristo de diabo. Porque ele falou, quando Jesus falou que ele seria passado a espada, que ele morreria, e Pedro falou, jamais vou deixar que te matem, mestre. E Jesus deu uma palavra dura para Pedro. Não é verdade? Jesus chamou Pedro de Satanás. A palavra Satanás, ela significa adversário. Ou seja, ali ele estava falando algo contra o ministério de Jesus. Jesus veio para morrer. Então não era Pedro que estava falando aquilo do coração dele, mas o inimigo sussurrou no ouvido dele. E Pedro estava quase ganhando 10, né? Era só ficar de bico fechado, que já tinha passado já na prova, mas aí no final ele vai e me dá um mole desse. Esse era Pedro. Esse era o apóstolo, que foi o único homem relatado pela Bíblia, além de Jesus, que andou pelas águas, foi o que recebeu a revelação do Espírito Santo, mas também que foi chamado de Satanás pelo próprio Jesus. Ou seja, ele emprestou os seus lábios para o inimigo, né? Graças a Deus que nós não fazemos isso, né? Nós não emprestamos nossos lábios para o inimigo usar e dar sentenças, palavras que não sejam de Deus, né? É verdade? Que Deus tenha misericórdia da nossa alma, né? Deus tenha misericórdia de nós e que possamos pensar um pouco mais antes de falar. Porque os pensamentos ruins, os desejos ruins, é normal vir sobre nós. Porque nós somos carne, a nossa natureza é pecaminosa. Nossa natureza sempre vai querer o quê? Se opor tudo que é de Deus. Sempre vai querer buscar coisas fora de Deus. Isso é natural, existe uma luta no nosso interior. Mas o Espírito Santo de Deus, quando nós entregamos a vida de Jesus, ele que nos capacitou através de uma nova natureza em Cristo, a nós lutarmos e vencermos essas concupiscências da nossa carne. Então você tem um pensamento ruim sobre um irmão, não é pecado. Agora, se você for lá e falar, se você for lá pensar, se você for colocar em prática o intento ruim que veio ao seu coração, aí você está pecando. Então, cuidado. Nada de ser sincero em excesso. Porque não adianta sinceridade se você vai ofender, se você vai magoar, se você vai machucar. Não é verdade? Não gostou? Não agradou? Guarda para você. Porque a verdade é que tem pessoas que nunca nos elogiam, nunca nos apoia, mas quando a gente é o primeiro a querer dizer que a gente está errado, não é verdade? E não é assim que funciona. Agora aquela pessoa que está ali, que nos elogia, que nos ajuda, quando essa pessoa aí diz, eu acho que o que você falou assim, não foi muito legal, aquilo que você fez, acho que não ficou legal não. Aí a gente ouve. Então temos que ter cuidado para a gente não ser só o acusador. Porque o inimigo é o acusador. Claro que temos o quê? Que nos exercitar a nossa fé. Temos que admoestar uns aos outros, mas em amor. Ou seja, se você está vendo que tem um
um amigo, um irmão que está se desviando, que está praticando, fazendo ou querendo fazer algo ruim, você vai alertar. Mas tudo isso em amor. Ah, mas ele não quer me ouvir. Então fale para o líder, fale para outra pessoa. Não adianta discutir. A palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Amém? Pedro ele foi requerido pelo diabo. Mas Jesus não permitiu que a vida de Pedro fosse estragada. Naquele momento ali, Pedro era o maior candidato a ser o traidor. Pedro estava com a sua fé desfalecida. E o inimigo, vendo que Pedro estava balançando na fé, ele foi até Jesus. Pediu autorização a Jesus para tragar, tirar a vida de Pedro. Mas Jesus intercedeu pela vida de Pedro. E Jesus ali nos deu uma grande lição. Temos que interceder um pelos outros. Temos que cuidar da vida um dos outros. Amém? Quando o irmão está fraco na fé, quando o irmão comete uma falta grave, nós não temos que lançar este irmão no inferno. Não temos que expulsar da igreja. Não, nós temos que acolher. Temos que amar. Claro que temos que ensinar a palavra. Temos que admoestar sim. Mas temos que interceder. Mas infelizmente, a grande maioria prefere se juntar ao time inimigo, ao time dos acusadores. Mas glória a Deus que Deus tem levantado aqui pessoas que têm entendido esse princípio. Amém? Glória a Deus. Pedro negou Jesus. Ninguém jamais poderá descrever a dor e sofrimento de ter negado o próprio Jesus. Judas, o traidor, a palavra diz que o coração dele era do diabo. Ele não era uma pessoa boa que teve um momento de dificuldade e caiu e traiu Jesus. Não. Mas a palavra diz que ele era ruim em seu coração. Existia maldade em seu coração. Porque se ele se arrependesse, Jesus o perdoaria, porque Jesus veio para morrer. Não é o fato de ele ter vendido Jesus que fez com que ele deixasse de ser salvo. Não, foi a sua falta de fé. Alguém que andou quase 2 anos com Jesus, não conheceu Jesus. Muitas vezes, muitos têm caminhado a vida inteira com Jesus e não têm conhecido Jesus, não têm entendido a palavra de Jesus e não têm vivido o grande milagre da salvação. Judas não suportou e tirou a sua própria vida. Mas glória a Deus que Pedro se arrependeu. Porque Pedro era assim. Quando vieram prender Jesus, Pedro ele puxou logo a pistola, quer dizer, a espada, né? E partiu para cima daqueles homens. Se fosse hoje em dia, seria a pistola mesmo, ia descarregar para cima de quem viesse prender Jesus. Mas Jesus disse: Pedro, guarda a sua espada. E foi lá, pegou a orelha do rapaz, porque você acha que Pedro tentou cortar a orelha do jovem moço do sacerdote, o Malco? Não, ele foi para acertar no meio. Deve ter tirado o rosto da frente e foi-se a orelha. E Jesus, até mesmo sendo preso, curou aquele homem, amou aquele homem. Isso fala sobre o que havia em Jesus. Os discípulos se dispersaram e veio um grande e terrível dia. Jesus foi crucificado. Terrível sim, para o inferno. Terrível sim, para Satanás. Mas para nós foi um dia glorioso. O dia da crucificação. Só um discípulo estava lá. Quem era? Pedro? Não, João. Um discípulo amado. Agora vou ter que falar de João, né? Porque eu falei de Paulo. Pedro, agora temos que falar de João. Os discípulos se esconderam, se dispersaram, cada um por seu lado. Estavam lá,
E todo mundo esperando que Pedro fizesse alguma coisa, porque Pedro era o mais velho, era o líder deles. E aí, Pedro, o que ele vai fazer? Pedro, sem saber o que fazer, vamos pescar. Vamos fazer o que a gente sabe fazer, pescar. E aconteceu de que foi a maior pesca da vida daqueles homens. O grande milagre da pesca maravilhosa. E depois que passou esse milagre, quando vieram, estava aquele banquete já pronto já para receber. Jesus chama Pedro no canto. E ali vai dar as últimas instruções, o último discipulado de Jesus, frente a frente, olho no olho com Pedro. Jesus chama Pedro ali para próximo. Jesus chama ali como os meus avós e meus pais diziam, chamou na chincha. Vocês sabem o que significa chincha? Chincha era um barco pequenininho. E esse barco era tão pequeno que só cabia 2 pessoas. E ficavam bem próximos. Então chamar na chincha é chamar para perto. Chamar para ter uma conversa mais séria. E chegamos. A viagem foi tranquila? Estamos todos aqui? Terminamos nossa introdução e chegamos no texto. Chegamos em João. Abra sua Bíblia novamente. Estamos todos aqui? Não viu um amém? Ainda bem que ninguém se perdeu nessa viagem. João capítulo 21. A partir do versículo 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus tornou a perguntar pela segunda vez e disse: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Jesus, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Como Jesus foi duro com Pedro. A maioria dos crentes hoje não suportaria uma palavra dessa. Porque hoje, a maioria dos crentes são como cristais. Conhece o crente cristal? Como é que é o crente cristal, presbítero Adriano? Quer dizer que é valioso? É muito caro? Não, cristal ele brilha. Quando bate a luz, o cristal brilha, é lindo. Não. Sabe o que é crente cristal? Quebra à toa. Qualquer coisinha, puf, quebra em pedacinho. Qualquer pancadinha, qualquer palavra mais dura, qualquer exortação, quebra. Se o pastor chegar e chamar a atenção, exortar, vou sair da igreja. Se o líder chegar e falar: não faz dessa maneira, não quero mais fazer parte dessa célula. E temos vivido uma geração de cristais. Tem que ficar tudo guardado. Porque não aguentam a repreensão, não aguentam a palavra. Certa feita, Jesus levou uma palavra dura para aquele povo. E a palavra foi tão dura e que as pessoas começaram a ir embora. Porque ninguém conseguia suportar aquele discurso de Jesus. E Jesus vendo aquela multidão indo embora, porque quando Jesus multiplicava o pão, quando viu os milagres, quando as pessoas eram curadas, as pessoas
ficaram felizes, pessoas queriam mais e mais e mais. Mas quando Jesus proclamava o reino dos céus, as pessoas se entristeciam. E Jesus olhou para aqueles discípulos e falou: vocês querem ir embora também, como eles estão indo? Vocês também são crentes cristais também, que não aguentam uma palavra dura, não aguentam ouvir a verdade? E Pedro, sempre Pedro, ele diz: Senhor, para onde iríamos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Temos que entender que Deus corrige a quem Ele ama. Um pai e uma mãe que não corrige o seu filho não ama de verdade, porque quem ama, corrige. Quem ama, ensina. A palavra do Senhor diz: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias nesta terra. Então, o pai e a mãe que não ensina os seus filhos a honrar, está dizendo, sabe o que está ensinando para os filhos? Me desobedece mesmo, para morrer cedo, para não viver uma vida plena. A responsabilidade vai ser dos pais. Claro que muitas vezes os pais ensinam a verdade, ensinam o caminho para os filhos. E os filhos, eles dão umas fugidas, dão umas sumidas, vão lá tentar fazer do seu próprio jeito, porque o jovem sempre acha que sabe tudo. Não, você é antigo, isso aí era na tua época, agora o mundo está diferente, agora quem sabe sou eu. Eu fui assim, eu já fui jovem. Achava que sabia de tudo, que tinha resposta para tudo. E quantas vezes eu quebrei a cara, quantas vezes aconteceu igualzinho. Meu pai, minha mãe, meus líderes falaram que ia acontecer. Ainda ficava com raiva, jogou praga, por isso que aconteceu. Jogou praga, disse que ia me quebrar todo e me quebrei, então foi praga. Não, não foi praga. Porque quem está mais tempo nesse caminho, nesse percurso, aprendeu que não tem atalhos. Então, quando nós falamos para um filho, quando nós falamos para um discípulo, não segue por esse caminho. É porque um dia a gente seguiu e quebrou a cara. E a gente não quer que eles cometam os mesmos erros que nós cometemos. Uma vez eu vi algo assim que impactou minha vida tanto, que eu nunca mais esqueci. E essa pessoa disse que existiam 3 tipos de pessoas neste mundo. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa tola. Sabe quem é a pessoa tola? Erra a vida inteira nas mesmas coisas e nunca aprende. Existe uma segunda categoria de pessoas, as pessoas inteligentes. Sabe quem são as pessoas inteligentes? São aquelas que erram, quebram a cara e não fazem de novo. Mas existia um terceiro tipo de pessoa, uma terceira categoria, que são as pessoas sábias. A pessoa sábia vê o tolo, vê o inteligente errando e não precisa cometer o mesmo erro. Seja sábio, seja sábia. Não paga para ver. Vai quebrar a cara, vai dar ruim, não vai dar certo. Existe um princípio espiritual da obediência. E se teu pai e tua mãe falou, ainda que seja algo absurdo, que muitas vezes nossos pais nos dizem coisas absurdas, mas obedeça. Obedeça para não ficar debaixo de maldição. Obedeça para não dar errado. Quantas vezes minha mãe falou, se for, vai acontecer isso. E todas as vezes acontecia. Não pague para ver. Deus ama. Por isso Ele nos corrige. Ele foi duro com Pedro, porque ele precisava forjar em Pedro um caráter do grande apóstolo que ele haveria de se tornar. Quem não aceita a correção e a instrução não é ovelha. Sabe o que é? É bode. E fica a dica. Mas voltemos ao texto. Existe nessa palavra que nós lemos, nesse texto, uma interpretação muito superficial, muito rasa
do que realmente está se falando no texto. Mas nesse momento a gente dá um desconto para as pessoas. Por quê? Porque houve um problema sério na tradução do texto. Porque o original foi escrito na língua grega. E na língua grega existe, pelo menos, que existe alguns que dizem que existe até mais, pelo menos 7 palavras diferentes. Alguns dizem que é até 12. 7 palavras diferentes para descrever a palavra que nós chamamos amor. Ou seja, se 7 coisas diferentes, nós chamamos todas as 7 coisas diferentes de amor. Aí dificulta. Aí complica a nossa vida. E nós encontramos outro problema parecido de tradução do grego para a língua portuguesa. Na verdade, nem veio direto para a língua portuguesa. O grego foi para o latim e do latim veio para a língua portuguesa. É o outro texto que Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E alguém pegou esse versículo, em fora de contexto, com todo o resto da Bíblia, e disse que Pedro foi o primeiro Papa. E que a igreja está sobre Pedro. Mas a Bíblia diz em dezenas de outros lugares que a pedra principal, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas que se tornou a pedra principal, era Jesus. Então não pode ter 2 pedras principais na igreja. Existe uma, que é Pedro. Mas no original, Jesus disse: Pedro, tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Traduzindo, Petros. Petra significa pedra, rocha. Não só uma pedra, uma rocha. Petra em grego. E Petros significa cascalho, lasca de uma pedra, ou uma pedrinha. Ou seja, o que Jesus disse? Pedro, você é um cascalho, você é uma pedrinha. E sobre a pedra, ou seja, sobre a pedra, sobre a rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro seria uma das milhares de pedrinhas que seriam colocadas sobre a grande pedra chamada Jesus, e dali sairia a grande igreja, porque Jesus ele chamou 12 homens para serem colunas sobre essa rocha angular. E esses 12 homens foram os 12 apóstolos. Alguém pode dizer, mas Judas não morreu? Sim, mas foi colocado um outro no lugar. Quem foi colocado no lugar? Matias. Todo mundo sabe porque ele é a Bíblia, não porque eu já contei essa história umas 200 vezes, né? Quando se reuniram, lançaram sorte sobre Matias, que significa dom de Jeová, e Barsabás, que significa filho da sabedoria. E foi escolhido Matias, ele foi o 12º apóstolo. E a palavra de Deus diz que lá na Nova Jerusalém existem 12 colunas. Ou seja, esses homens, eles foram as colunas que sustentaram a igreja, porque eles foram comissionados. Claro que assim, esses 12 homens são inspiração para nós, assim como o apóstolo Paulo, que foi o 13º apóstolo, eles são inspiração para nós. Mas a verdade é que nós jamais poderíamos ser como eles. Sabe por quê? Porque eles receberam de Jesus a mesma autoridade que Jesus tinha. Esses homens, sempre que oravam, acontecia. Sempre que eles falavam para alguém ser curado, a pessoa era curada. Porque eles tinham a mesma autoridade de Jesus. Quando passou esses 13, os 12 mais Paulo, aí Deus ele decidiu distribuir a autoridade e os dons dele pela igreja toda. E é interessante que muitos dos dons não são para os dirigentes da igreja mais. Antes não, antes os apóstolos tinham todos os dons. Agora não. Agora Deus ele distribui os dons. E vemos tantas pessoas que não têm chamados de liderança, que não fazem parte da frente da igreja, que são tremendamente usados por Deus. Amém? No grego existe pelo menos 7 palavras para amor. Nós vamos falar só sobre 2, até mesmo para não alongar muito. Em outra oportunidade nós falamos sobre as outras 5.
é ágape. O amor ágape é também chamado de amor cristão, é o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor descrito nos 2 grandes mandamentos. Qual foram os 2 grandes mandamentos que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o amor que Jesus falou, o amor ágape. Na tradição, o amor ele tinha uma denotação totalmente diferente do dia de hoje. Hoje em dia, o amor é um sentimento. Ah, eu amo. Ah, eu não vivo sem aquela pessoa. Ah, se eu não ver aquela pessoa, eu vou morrer, vou desfalecer. Aí se joga no chão, desmaia. Mas são só sentimentos. Eu, quando me converti, minha primeira Bíblia era que eu ganhei. Eu demorei muitos anos para conseguir comprar minha primeira Bíblia. Foi em 94 que eu consegui comprar a primeira Bíblia. Me converti em 92. Eu ganhei uma Bíblia e a Bíblia tinha a tradução daquela mais antiga, a Almeida Revista Corrigida. E lá em 1 João 4, acho que 7 ou 8, diz lá, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas nessa tradução da mais antiga está escrito, porque Deus é caridade. E meu sonho era ter uma Bíblia da versão ARA, Almeida Revista Atualizada, que dizia porque Deus é amor, porque essa é uma versão mais fácil de entendimento. Mas hoje não, já alguns anos atrás eu descobri que essa versão da caridade é a mais correta. Porque naquela época de Jesus, amor significava uma ação, uma atitude. Até a época dos nossos avós para trás, pai, mãe não dizia eu te amo para os filhos. Sabe qual é a forma de dizer? Cuidando, alimentando, dando as coisas, aconselhando. Isso era a forma de dizer te amo. Porque não era algo de se verbalizar, é algo de se fazer. E a caridade era você dar, você doar, você fazer aquilo muitas vezes para alguém que não pode fazer nada em troca. Porque é muito fácil eu abençoar alguém que me abençoa. Ah, vou abençoar agora, lá na frente ele vai estar por cima, ele vai estar com dinheiro e vai me ajudar, vai me abençoar mais ainda. Estou plantando na vida do irmão e o irmão depois vai me abençoar 10 vezes mais. E muitos estão achando que é assim que funciona. Não. Caridade é uma atitude, é uma ação. Então o amor ele tem que ser algo que nós devemos viver, praticar, não falar. Claro que de vez em quando é bom falar, ainda mais para quem é casado, de vez em quando tem que falar, porque senão a patroa fica triste. Mas mais do que falar, precisamos demonstrar. Amém? O amor ágape, ele é baseado em graça, em não se esperar nada em troca. E o outro tipo de amor, que eu quero falar hoje, nessa manhã, é o amor filos. O que é o amor filos? É o amor fraternal. Existia uma igreja, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, era a igreja de Filadélfia, que também significava a igreja do amor fraternal, o amor entre 2 amigos, um amor baseado em troca de favores. Um amor busca interesse. Alguém pode dizer, não, eu não sou amigo de fulano porque eu tenho. Tem sim, porque todas as nossas relações humanas são através de troca. Porque você não vai ser amigo de alguém que não é bom com você. Só se você for masoquista, se você gostar de sofrer. Ou seja, por que eu sou amigo da Né? Porque a Né é uma bênção na minha vida. Entendeu? É uma troca. Claro que assim, a gente tem que ter interesses nobres. Não interesses, não. A Né vai receber uma herança aí, então eu vou ser amigo dela, porque quando ela for, vai sobrar um dinheirinho para mim. Recebe, hein? Tá entendendo? Então assim, não é isso. Mas a gente tem que o quê? Ter sentimentos nobres. Então o amor fraternal, o amor de amigos é tão profundo que é a palavra de Deus que existem amigos mais chegados que irmãos. E quantos de nós temos mais afinidade com pessoas, com amigos, do que com nossos próprios irmãos? Não acontece isso? Claro que às vezes acontece de haver uma amizade profunda entre 2 irmãos. Então o amor filos é um amor muito importante também. E fazendo uma correta
tradução e interpretação desse texto, nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, a importância da repetição. Quem estuda pedagogia, quem é professor, sabe disso, que você está repetindo várias vezes para poder fixar na mente. É igual a criança que a gente fala, ó, não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí, fica dezenas, centenas, milhares de vezes falando a mesma coisa, não é verdade? Até que um dia você está distraído e de repente percebe, poxa vida, tem um tempão que ele não mexe ali. Porque a repetição vai fazer com que traga o aprendizado. E às vezes a gente quer que falar uma vez só e a pessoa não faça mais. Nem os adultos a gente fala uma vez só e para de fazer. A gente vai querer esperar que as crianças falem. Ah, mas eu não tenho paciência, eu falo o tempo todo com meu filho só faz coisa errada. Quando eu era criança, eu ia na casa de um amigo do meu pai que lá jogava um baralho, eu ficava lá assistindo. E ele tinha um neto. E o neto estava brincando com um palito de dente na tomada. E ele chegou e deu uma bronca no neto e falou, não fiz isso aí não. E deu um prego para ele, fiz isso aqui. O garotinho tomou um choque. Acho que está chorando até hoje. Graças a Deus não morreu. Não precisa ser assim. Não precisa ser dessa forma, tão trágica. Mas temos que ensinar. Temos que falar quantas vezes for necessária. Mas tem pais e mães que não suportam. Ah, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais nem olhar para esse filho. Eu não aguento mais nem olhar para essa filha. Tem líderes que dizem, eu não aguento mais nem olhar para esse meu discípulo. Porque eu já falei tantas vezes, eles não entendem. Sabe por que Deus permite que isso aconteça? Primeiro que isso faz parte da natureza pecaminosa humana. Da natureza caída do pecado através de Adão. E segundo, sabe por quê? Porque nós somos assim com Deus. Deus está a nossa vida inteira nos falando, não faça, não faça. A gente vai lá e faz. Ah, Senhor, eu fiz perdão. E Deus não faz, não faz, não faz. A gente faz de novo. Nossa vida adulta não é assim, nossa vida cristã. A gente não está sempre repetindo erros. Por que a gente acha que a gente é melhor do que a criança? E a gente tem mais entendimento. A criança não tem muito entendimento. Então pense nisso, quando você for dar uma bronca numa criança, quando você estiver lá na escolinha e perder a paciência, lembre que você é muito pior do que aquela criança. Então temos que ser pacientes. A vontade de pegar carinhosamente no pescoço e apertar é grande, mas a gente segura essa vontade, não é verdade? Dá vontade de chegar e dar uma rasteira santa, daquela, vai ter encontro com Jesus e não volta mais, mas a gente se segura. Por quê? Porque a natureza antiga, ela quer nos levar, ela quer nos jogar, e nós vamos lá e respira fundo, e passa. Alguns têm que respirar mais algumas vezes, alguns têm que contar até 10, alguns até 1000, mas passa, a vontade passa. Amém? E se não estiver passando, pede ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda, porque eu não estou mais suportando aquela pessoa, não estou mais aguentando aquela pessoa só de olhar, eu já fico tremendo, ai meu Deus, nunca te pedi nada não, mas leva aquela pessoa para ti, leva logo, mata logo e leva, salva a vida dela. Eu estou preocupado com ela, eu quero ver ela no céu, o mais rápido possível. Tem pessoas que olham assim, sabia? Cuidado que Deus pode chegar com os outros que realmente não dá para vocês dois conviver juntos e resolver levar você, não ela. Então, cuidado. A Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros. Aí tem gente que fala, eu já suporto demais. Não suporto demais. E as pessoas não entenderam que suportar não é aguentar aquela pessoa chata, irritante, que dá trabalho, que não para de falar, que não para de falar. Não, suportar significa dar suporte, ajudar, pegar pela mão, vamos lá, vamos caminhar junto. Isso é suportar. Aí alguém pega, assim, as pessoas não conhecem versículo nenhum. Aí na hora de querer falar uma coisa errada, as pessoas acham até versículo. Se der mole, acha até referência. Não, mas dizem que se possível, tende a parte que eu estou. Fulano não é possível.
Irmãos, nós temos que entender o contexto do texto. Temos que ler o texto, o capítulo inteiro, para entender de que está falando. Ele está falando sobre o mundo. Se possível, tem de paz com as pessoas lá de fora. Sabe por quê? A tua mão não pode ficar de mal com a outra mão. O pé não pode ficar de mal com a cabeça, porque faz todos parte do mesmo corpo. Então, esse versículo não serve para crente. Se possível, ter de paz com todos. Serve para o mundo, porque vai ter circunstâncias lá fora em que a pessoa vai estar com a mente dominada pelo inimigo. Você não vai conseguir ter paz com ela. Agora, na casa do Pai, somos todos filhos do mesmo Pai, membros do mesmo corpo. Então, não existe essa de crente ficar de mal com crente. Isso não é cultura do reino, amém? Glória a Deus. O segundo ensinamento que nós temos aqui, depois da repetição, é a afobação. Nós sempre temos a mania de responder muito rápido. Eu era assim na escola, eu era sempre aquele que a pessoa nem acabou de fazer pergunta e levantava a mão. Aí acabava de fazer, não sei não, professor. Sempre gostei um pouco do ir fazer. Hoje em dia, graças a Deus, nem tanto mais. Mas sempre gostava de fazer uma gracinha, sempre aquele que fazia piadinha, sempre aquele que ficava de castigo, sempre aquele que, na minha época, eu tinha que escrever lá, não devo fazer isso. E aquelas folhas que eram agarradas uma da outra, a minha sorte é que eu era o menorzinho da turma e era o tamanho da pessoa. Os grandão, aí botava na parede lá, a folha grandona, e escrevia lá. Eu escrevia uma letra desse tamanho, que aí escrevia umas 20 vezes e acabava já o papel. E a professora botava a fita lá na parede ainda. Não devo falar algo, não devo brigar, não devo fazer isso, não devo interromper a professora. Se faz isso com as crianças de hoje em dia, traumatiza as crianças pro resto da vida. Os pais vão gastar o dinheiro todo com o psicólogo. Porque botou o filho de castigo, porque expulsou da sala. Eu tinha uma professora que, para você levantar do lugar, você tinha que pedir autorização. Uma vez alguém chegou e jogou uma borracha pro outro. Tá, os dois expulsos da sala, não pode jogar nada na minha aula. Eu falei, caramba, que professora é essa? Era crente. Brava. Então a gente se adapta. Claro que às vezes quando a gente estava tendo armar para poder sair da sala, a gente jogava de propósito, mas essa parte você não faz não, pode até cortar se quiser, não, brincadeira. Essa parte não precisa reproduzir. Porque às vezes, o que fazem? Querem testar. Por que o filho pede tantas vezes? Pai, me dá, mãe, me dá. Não. Me dá? Não. Me dá? Não. Aí depois da 7ª, 8ª vez, toma. Aí a criança, opa, se eu insistir, eu vou conseguir o que eu quero. Desde pequeno. Essa é a natureza humana. Sendo que o Deus não funciona assim. Se você não quiser se adequar àquilo que Deus quer na tua vida, você pode pedir a vida inteira, Deus vai dizer não a vida inteira. Cuidado como nós tratamos os nossos filhos. Disciplina é uma expressão de amor e que tem faltado muito nos nossos dias. Jesus queria levar Pedro a uma revelação maior, a águas mais profundas. Pedro estava no raso, Pedro não tinha ainda entendido a profundidade daquilo que Jesus estava falando com ele. Pedro estava pensando de algo simples e Jesus estava lá na frente. Às vezes somos nós assim, nós estamos falando uma coisa para a pessoa está em outro lugar, a pessoa não está entendendo nada. Às vezes acontece também, a gente está falando aqui, a pessoa não está entendendo nada, mas de repente a Espírito Santo vai e puxa. Quantas vezes sentado, ouvindo uma mensagem, ouvindo um sermão e não entendendo nada, não gostando de nada, que chato, que sono, de repente uma frase, uma palavra falada não dá, e vem como flecha no coração. Pedro teria que se adequar. Pedro tinha que entender aquilo que Jesus estava falando. Jesus queria levar Pedro para um momento de introspecção. O que é introspecção? A autoanálise, ele refletir sobre a vida dele, sobre o sentimento dele, sobre o chamado, o que ele queria para a vida dele a partir daquele momento. Quantos de nós já
meditou profundamente em qual o motivo de estarmos aqui, qual o motivo de nós chegarmos e dizer: eu sou crente, eu sou cristão. Muitos poucos meditam nisso. Claro que vai ter motivos dos mais variados. Não que um dia eu fui curado, um dia uma pessoa próxima que foi curada, um dia eu senti algo no coração, um dia eu ouvi algo, um dia aconteceu, eu já fui criado já na igreja. E vai ter vários motivos. Alguns até preocupantes. Porque o fato de ter uma experiência com Deus não significa que você é de Deus, não significa que você foi salvo. A palavra de Deus diz o quê? Que 10 leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados? Todos. Quantos voltou a adorar o Senhor? Só um. Ou seja, o fato de ser curado, o fato de ter uma experiência com Deus, o fato de ter uma experiência sobrenatural, o fato de sentir algo profundo, sentir algo, não é uma garantia. Jesus estava querendo ensinar para Pedro que era mais do que isso, que era algo mais profundo, que é algo que tinha que vir lá de dentro do coração. Será que nós realmente entendemos? Será que realmente nós sabemos a razão da nossa fé? A razão da nossa vida? Será que nós realmente sabemos em quem nós temos crido? Nós não podemos ficar no raso a vida inteira. Nós temos que nos aprofundar. Temos que mergulhar em Deus. Precisamos de um alimento espiritual sólido. E Deus, só tem como conhecer Deus através de duas formas. Através da palavra dele e através da revelação do Espírito Santo. Então, quem não lê a Bíblia não conhece a Deus, nunca vai conhecer a Deus, porque para a gente saber aquilo que a gente sente, aquilo que Deus fala conosco, nós só vamos saber se é Deus se nós conhecermos a Bíblia, porque tem que estar em acordo com a Bíblia, porque se não tiver em acordo, não é Deus, é o nosso próprio coração. Às vezes eu quero tanto algo, às vezes eu estou vendo alguém que eu me preocupo muito, e eu quero tanto que aquela pessoa seja curada, eu não aguento mais ver aquela pessoa sofrendo, é uma causa nobre. Então fala, Deus está dizendo que você vai ser curado, mas será que Deus me pedisse? Ou é a vontade do meu coração que seja curado? Então nós temos que entender que a voz do nosso coração, assim como a voz do povo, não é a voz de Deus. E pior, às vezes não é nem a voz do nosso coração, às vezes é a voz do inimigo soprando nos nossos ouvidos. Então nós só vamos entender a voz de Deus se nós conhecermos a palavra do Senhor. Porque tem que estar em acordo. Ágape significa amor incondicional de Deus. Filhos, amizade verdadeira. Vamos voltar ao texto. Jesus perguntou: Pedro, tu tem ágape por mim? Pedro, você tem um amor profundo e incondicional por mim? Jesus perguntou. Sabe o que Pedro respondeu? Jesus, eu tenho filhos por você. Eu tenho uma amizade verdadeira por você, Jesus. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu tem ágape por mim? Pedro, você tem um amor capaz de dar sua própria vida por mim? E o que Pedro responde? Senhor, eu tenho uma amizade verdadeira, eu tenho uma amizade profunda, Senhor, eu estou contigo onde quer que esteja. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu tem filhos por mim? Pedro, tu tem amizade por mim? Pedro não alcançou o que Jesus esperava dele. Pedro estava no raso. E Jesus baixou o nível da exigência. Como disse para ele, Jesus baixou o sarrafo. Porque Pedro não tinha entendido a profundidade de amor e de relacionamento que Jesus queria ter com ele. Então Jesus muda a pergunta. Agora Jesus não pergunta mais: Pedro, tu tem ágape por mim? Não, Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, você tem filhos por mim? E Pedro fica triste.
Porque Pedro percebeu, Pedro entendeu que o amor que ele sentia não era suficiente, não era aquilo que o mestre esperava dele, e aquilo trouxe tristeza, trouxe dor ao coração dele. E ele entendeu que a obra de Deus, que o chamado que Jesus tinha na vida dele, exigia um comprometimento maior, exigia ele entregar sua própria vida. Era algo mais profundo, era mais do que uma amizade, mais do que andar junto, para fazer um passeio no shopping, mais do que ir na praia, era dar sua própria vida. Por isso que Pedro ficou triste, porque ele não entendeu, ele não tinha entendido a razão da fé dele. Ele não tinha entendido o chamado que Jesus tinha na vida dele, porque ele achava que Jesus era um cara legal, um cara maneiro, um cara que era bom curtir junto, que andar junto, mas Jesus chamava Pedro para uma intimidade profunda, para um relacionamento profundo, para dizer: Pedro, eu vou, mas eu espero que você continue essa obra. No dia que eu escrevi essa mensagem, eu chorei copiosamente, porque eu percebi que o meu amor não era suficiente, e ainda não é suficiente, que o meu amor era bem menor do que eu achava que era, e muito, muito menor do que Deus espera. O amor ágape, o verdadeiro amor de Deus, ele traz arrependimento. Sem arrependimento, jamais vamos entender o amor de Deus. Sem arrependimento, não vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sem arrependimento, nós nunca vamos conhecer o nosso Mestre, o nosso Senhor. Quando foi a última vez que nós choramos pelo nosso pecado? Qual foi a última vez que ficamos tristes por causa do nosso erro? Nós chegamos na presença de Deus, nós choramos o tempo todo, choramos porque perdemos algo, choramos porque queremos algo, choramos porque aconteceu algo, e nós chegamos a Deus e jogamos tudo, todos os nossos sentimentos, toda a nossa indignação, toda a nossa raiva, todas as nossas frustrações, jogamos tudo diante de Deus. Mas quando foi a última vez que nós choramos diante de Deus? Senhor, me perdoa por eu ser como eu sou. Me perdoa, Senhor, por ter passado tanto tempo e eu ainda continuando desse jeito, Senhor. Que vergonha. Que vergonha, Senhor, tanto tempo que eu estou na Tua casa, quanto tempo eu estou no Teu Evangelho, Senhor. E ainda estou no raso, ainda não entendi, Senhor. Não se prega mais essa verdade, não se prega mais esse arrependimento. Hoje se prega a prosperidade, que tudo vai dar certo, que você vai conseguir tudo, que tudo vai bem na tua vida. Mas o Senhor tem chamado homens e mulheres, jovens, crianças, ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma virada. Deus nos chama ao pó, Deus nos chama aos joelhos, como no dia de Moisés. Deus disse: diga ao povo que santifique-se, porque eu visitarei a congregação. E naquela época, se o povo não tivesse santo, o povo morreria com a presença de Deus. E alguém pode dizer: mas hoje disso não acontece mais. Não? Quantas pessoas mortas espiritualmente, quantas pessoas que caminham na presença de Deus, quantas pessoas que estão enchendo as diversas igrejas deste mundo, que estão mortas, que não tiveram o encontro verdadeiro com Cristo, que não entenderam o chamado de Deus, que não entenderam que não é sobre ela, não é sobre o sonho dela, não é sobre o que ela quer, mas é sobre o que Jesus quer, é sobre o que Jesus fez, é sobre o que Jesus nos deu.
Pedro ele se arrependeu profundamente. Ele mergulhou em Deus. E poucos dias depois, a sua primeira pregação, o seu primeiro sermão, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas entregaram a vida a Cristo. Não era mais aquele mesmo homem. Já não era mais o Simão. Pedro foi um apelido que Deus deu para Simão. O nome dele de nascimento era Simão, porque Jesus convidou para ele. Jesus não viu o homem afobado, não viu o homem agressivo, não viu o homem que se precipitava e falava besteira, não. Jesus viu o grande apóstolo Pedro, o grande homem que seria um dos pilares da igreja, que seria um dos homens mais usados da história. Todo o ministério do apóstolo Pedro foi repleto de sinais, de maravilhas, de curas, de aparição de anjos. Até a sombra de Pedro curava as pessoas. E ele amou tanto Jesus. Ele amou tanto Jesus, que no dia em que prenderam ele, iam crucificar ele, da mesma forma que crucificaram Jesus. Segundo a tradição, ele disse para aqueles homens: eu não sou digno de ser crucificado igual Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Pedro entendeu. Ele entendeu que o que ele era, a forma que ele vivia, a forma que ele agia, a forma que ele pensava, a forma que ele vivia, não adiantava, não significava, não era aquilo, que Deus tinha algo maior, algo mais profundo. E quando nós continuarmos entendendo e insistindo de que vai acontecer do nosso jeito, vai acontecer com as nossas próprias forças, vai acontecer porque eu estou fazendo da melhor forma possível, não vai acontecer. Mas no momento que nós entendemos que se nós entregarmos nosso coração ao Senhor, Ele vai fazer, Ele vai operar, porque a graça de Deus, ela não é uma muleta em que nós nos exploramos, e toda vez que nós erramos, toda vez que nós pecamos, a graça do Senhor me perdoa. Não, a graça de Deus é uma força poderosa, é uma força capacitadora, que vai te capacitar a vencer as suas lutas, que vai te capacitar a vencer o pecado, que vai te capacitar a sobreviver o dia mau, porque o dia mau vai chegar, o dia triste vai chegar, o dia do luto vai chegar, o dia da escassez vai chegar, mas a diferença vai ser quem vai estar contigo nesse dia. Você vai estar sozinho ou você vai estar com Jesus? Meu Deus, aleluia. Olha. Jesus. Nessa manhã temos muitos cascados aqui. Nessa manhã temos muitos que o mundo pode olhar e achar que não tem valor, que não serve para nada, que não vai dar em nada. Porque um dia eu fui um desses muitos. Quando eu era adolescente, eu não era da igreja. Meus pais não eram da igreja. Às vezes eu não conseguia nem ir para a igreja, porque não tinha o dinheiro da passagem. Quantas vezes eu fui daqui, até eu já fui de bicicleta, até a pé, fui algumas vezes. E eu vi, algumas vezes, as pessoas dizendo que eu era um daqueles adolescentes pobre, que não tinha nada, que não tinha família na igreja. O que vai dar? O que vai dar esse rapaz? Não vai dar em nada. Enquanto outros adolescentes estavam já se destacando, já cantando, já tocando, e as pessoas olhavam para mim: não vai dar em nada, não vai acontecer nada. E durante muitos anos da minha vida eu acreditei que não ia dar nada, que nunca ia acontecer nada. Mas uma coisa é certa, eu cria que Deus podia mudar a minha história, eu cria que Deus podia transformar a minha realidade. Eu passava de madrugadas lendo a Bíblia,
Passava minhas madrugadas chorando, dizendo, Senhor, Deus, eu não aguento mais essa vida. Deus, eu não aguento mais ser olhado por todos, ser desprezado por todos. Eu não aguento mais essa tristeza, eu não aguento mais essa solidão, eu não aguento mais essa depressão. Deus, eu acho que minha vida já deu, minha vida já acabou, Senhor. Graças a Ti, Senhor. Eu tive encontro contigo, Senhor. Tu salvou minha vida, então chega, basta, me leva. E eu com 16 anos, a minha oração mais fervorosa é Senhor, me leva. Estou farto de dias, estou cansado dessa vida dura, dessa vida difícil. Olhava para todos à minha volta, todos tinham um tênis novo, e eu com aquele tênis rasgado. Todos iam para as festas, todos iam, e eu nunca pedi nada. Eu falei, Senhor, não aguento mais isso. Não aguento mais ser olhado, não aguento mais ser taxado, não aguento mais ser ignorado por todos. Senhor, me leva. Eu não quero mais viver, Senhor. Eu não acho que tem mais nada de bom nessa vida para mim. E eu não sabia que minha vida nem tinha começado ainda. Eu não tinha entendido de que era um momento, era uma fase, era necessário, sim. E quando nós olhamos para trás, em perspectiva, é um período tão curto, é um momento tão curto, mas quando a gente está vivendo, parece que não tem jeito, parece que é insuportável, parece que a gente não aguenta mais. Tinha dia que eu não queria levantar da cama, ficava o dia inteiro deitado e para comer levantava, de tanta dor, de tanta tristeza. E alguém pode dizer, mas isso é frescura de adolescente. Cada um conhece a sua própria dor, cada um conhece a sua própria angústia. Angústia é algo tão sério que uma pessoa pode morrer disso. Infelizmente, naquela época, os pais não entendiam isso, não sabiam disso. Uma criança de 8, 9 anos tem problema sim, tem dificuldade sim, às vezes é um coleguinha na escola que está batendo, às vezes uma dificuldade de enxergar, porque de repente não precisa de comprar um óculos e não sabe, então a criança não aprende, acha que é burro, e os coleguinhas chamam de burro, e na verdade é um problema de vista. Aí leva no médico, faz um óculos para a criança, é normal, porque uma outra, e às vezes uma criança está infeliz, às vezes um adolescente, um jovem, um adulto está infeliz, e quem olha de fora acha que isso é frescura, está fazendo corpo mole, não sabe o que é dor. Mas Deus, Ele conhece nosso coração, Ele sabe do que precisamos. E eu orava e falava, Senhor, muda a minha sorte, transforma minha vida, Senhor. Porque, Senhor, se não for para viver a tua obra, se não for ver as tuas promessas, se não for ver teu reino, Senhor, eu não quero viver, Senhor, eu não suporto, Senhor, eu não quero, Pai. Se for para ser mais um crente, sentado no banco de uma igreja, com a vida arrebentada, Senhor, eu não quero isso, me leva, me mata, porque eu não nasci para isso. Transforma a minha vida, Senhor. E naquela época eu comecei a dar aula para as crianças. E, ao passar dos anos, eu fui subir na idade, comecei com as crianças de 7, 8 anos, quando eu tinha 15 para 16, depois para o Júnior hoje, até chegar nos adolescentes, eu lá com meus 19 anos já dava aula já para os adultos. E muitos desses adultos eram obreiros da igreja. E um dia, falando sobre a palavra de Deus, sobre o rei Davi, que disse que nunca viu um justo mendigar o pão. E falando sobre a prosperidade de Deus, sobre que Deus supre as nossas necessidades. Eu ouvi. Como é que você quer falar de prosperidade? O senhor não tem dinheiro nem para poder ir para a igreja. Como é que você quer falar isso para ele? Como é que você vai ensinar isso? É que nós como coração. É que o meu fundo. Eu falei, Deus, se for necessário me fazer prosperar, se for necessário você me fazer bem sucedido neste mundo, para que as pessoas ouçam a tua palavra e compreendam e entendam, Senhor, faça dessa forma, Senhor, porque eu não quero ser ignorado, Senhor, porque eu estou ensinando a tua palavra, Deus.
Todo mundo que conhece a minha história, ah, o Adriano é super inteligente, o Adriano é isso, o Adriano é aquilo. Não. A única qualidade que eu posso dizer que eu tinha naquela época, e ainda tenho um pouco hoje, menos que tinha, mas ainda tenho, eu nunca deixei de acreditar que Deus podia mudar a minha história. Deus podia mudar a minha sorte. Glória a Deus. Não sabia como, mas eu sabia que Deus podia mudar. Eu não imaginava como seria. E Deus começou a mudar a minha história. O dia que eu conheci a minha esposa. E na época eu estava trabalhando. E era uma benção. Sendo que logo em seguida fiquei desempregado. De repente deixei de ser benção. Daqui a pouco os familiares dela começaram a ter sonho, a revelação de Deus, de que eu não era o homem certo para casar com ela. Estava desempregado. Ah, que eu não servia. Que aquele namoro ali não era de Deus. E quantas vezes? Escondida, claro, porque se soubesse, ela dava uma mesada dela para mim, para pegar um ônibus para ir visitar ela. E eu gravo para ela dela, não tem nada. Mas eu te garanto que um dia vai ser diferente. Um dia você vai viajar, um dia a gente vai em vários lugares. Certo? Não também não, mas a ditadista que não tem dinheiro com outra história. Né? O pior é que ela acreditou. Eu acho que ela teve mais fé do que eu. Eu falava, mas assim, tinha hora que será? Será? Já estava com meus 20 anos, já nem 5 graus de treinado para larguei a escola para poder trabalhar, me conciliar os dois, aí lá com meus 22 para 23 eu fiz aquela prova de estado e no seguinte era o supletivo e terminar o segundo grau. E naquela época eu estava trabalhando de tudo que aparecesse. Durante alguns anos eu trabalhei no sinal, ali na Coca-Cola. Tinha um sinal antigamente ali, Fernando Sul, Fernando Efendi no sinal. Às vezes aparecia um serviço de pedreiro. Hoje eu estou fortinho, mas naquela época eu era magrelinho, tinha cabeça. As pessoas querem saber nem botar o de cabeça. Eles já essa cabeça não sobrava nada. Eu ia lá, ajudar lá, bastante de pedreiro. Trabalhava um dia, ficava 3 dias em casa quebrado da cama, não sei que tinha sido atropelado. Porque eu não tinha estrutura para isso. Mas nunca deixei. Ah, tem uma terra aqui para tirar. Quantas vezes eu peguei na rua catando lixo para vender, para tirar um dinheirinho. E Deus olhou para a minha vida. Deus ele viu algo no meu coração que talvez eu mesmo não tivesse visto. E Deus ele estava me chamando a algo mais profundo. Algo que eu ainda não entendi, assim como Pedro, ainda não entendi o chamado de Deus na vida dele, eu ainda não entendia. E para resumir a história, eu comecei a espalhar, começaram a cortar, só podia de sábado, de domingo, depois só de domingo, aí vamos estudar junto para fazer prova. Aí eu junto para namorar. Mas eu estudava também. Qualquer coisa a gente usa, qualquer artifício, para estar perto. Estamos estudando ali, até que surgiu uma possibilidade, uma prova do Banco do Brasil. Eu precisava de R$25 para fazer a inscrição. Naquela R$25 era dinheiro, como se fosse R$100 hoje, pelo menos. E agora? Onde vão mais R$25? Foi quando apareceu a tia dela dizendo que o rapaz que ia instalar o computador de dentro dela não apareceu. Já tive 2 dias que você sabia instalar. Não sabia? Não sabia nada. Sabe? Sei. Demorei 4 horas para instalar. Mas graças a Deus deu certo, está lá até hoje. Não caiu ainda não. Falei que não vai dar para ser não, só até a volta de Jesus. E foi eu nem perguntei quanto era. Aí eu tinha comprado pelo R$25. Falei, tá bom. Aí fui eu lá, 4 horas lá na agência de Banco ele esperando para fazer pagar aquele boleto, com os R$25, eu consegui aquele mês inteiro. Eu acreditava? Não. Não que fosse acontecer, mas acreditava que Deus podia fazer acontecer. Eu não tinha dinheiro para comprar uma apostila, ou um meu pedacinho de uma apostila, mas já tinha estudado aquela parte, então não tinha mais nada, não era nem 20% daquela apostila.
E no dia daquela prova, a prova foi 1h da tarde, eu almocei lá com a Débora 10 horas da manhã, e me despedindo dela, eu até me emocionei e falei, ó, eu sei que eu não estudei, eu sei que eu nem sei o conteúdo para cair nessa prova. Eu sei que um monte de gente mais bem preparada, mais inteligente que merece mais do que eu, Zabago, vai estar na nossa prova. Mas eu quero te dizer uma coisa. E assim como Pedro falou que Jesus era o Cristo, não foi de mim que eu falei. Foi o Espírito Santo que falou através de mim. Eu creio que se Deus quiser que eu passe nessa prova, eu vou passar. E se eu passar, eu vou testemunhar isso até os últimos dias da minha vida. E foram mais de 100 mil inscritos naquela prova. E desses 100 mil inscritos, 10 mil e pouco tinha nível superior. Eu fui o segundo grau discutivo. E desses 10 mil, desses 100 mil que fizeram a prova, 2 mil e pouco fizeram a média suficiente para passar. E desses 2 mil e pouco que fizeram a média, eu fui em número 119. E demorei alguns dias para poder entender para que eu fiz, porque assim, não podia estar acontecendo. Mas como assim? E Deus foi passo a passo me mostrando que não era eu, era Ele. Que não era a minha vontade, era dele. E que se Ele fazia algo, Ele tinha um propósito. E que se Ele te dá algo, tem um propósito. E jamais imaginaria que tantas pessoas, famílias inteiras, durante muitos anos, iam depender de mim. Se você pedir ou querer algo para você mesmo, provavelmente você não vai conseguir. Agora, quando você entender que tudo aquilo que Deus coloca na tua mão é para servir, é para abençoar outras pessoas, Deus pode fazer diferente na sua vida. Foi assim que aconteceu. E é assim que tem acontecido até os dias de hoje. Porque não é mérito. Não é pela nossa força. Nós que servimos a Deus temos que entender que a regra do mundo não se aplica a nós. Que se Deus resolver escolher você, vai ser você. Mas busque o coração de Deus, alcance o coração de Deus, e Deus possa achar em você algo diferente, e Deus possa achar dentro de você uma fagulha, uma centelha de algo que Ele pode fazer na e através da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitos e muitos anos depois, eu pregando numa igreja falei sobre prosperidade, sobre como Deus supre as nossas necessidades. E eu vi uma pessoa dizendo: é muito fácil para você dizer que Deus supre, que não falta nada, que Deus abençoa, você tem tudo com esse carrão aí. Para você é fácil dizer, e as pessoas não entendem que não é nossa força, que não é aquilo que te conquistou, não é aquilo que a gente é. O que me faz ser especial, o que me faz importante, não é um cargo que eu tenho lá no Banco Brasil, não. É ser chamado filho de Deus, é ser um homem de Deus, é ser uma pessoa que brilhou toda a sua vida. Enquanto todos os meus amigos, inclusive da igreja, iam ao mundo, iam para as festinhas, iam fazer as besteiras, eu escolhi a melhor parte. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nunca troquei um beijinho com nenhuma menina na minha vida, porque eu era diferente. Eu tinha temor a Deus. Todo mundo fazia, inclusive os filhos dos pastores, os filhos dos diáconos, faziam. Uma vez, a esposa de um diácono, um grande amigo meu, falou: Adriano, não olhe para os outros, mas seja irrepreensível. Tenha uma conduta perfeita diante de Deus. Você não tem que usar a pessoa que está do teu lado como referência. Fulano está fazendo errado, então eu também vou fazer errado. Não é justificativo, seja o teu melhor. Aleluia. Não tem que ser melhor do que o outro, mas seja o teu melhor, a tua melhor versão. E o teu melhor de hoje não serve
a gente vai vacilar feio, tem dia que a gente vai voltar os 10 passos. Nesse dia, o Senhor nos toma pela mão, porque Ele diz, se cair é do homem, levantar é de Deus, e Deus usa pessoas para nos levantar novamente, porque faz parte do percurso. Muitas vezes nós vamos tropeçar, muitas vezes nós vamos tomar decisões erradas, muitas vezes a gente vai vacilar feio, mas o Senhor nos pega pela mão, nos levanta, e diz, meu filho, minha filha, eu não acabei contigo, eu não desisti. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel a terminar essa obra. Glória a Deus, aleluia. Não desista de você, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, porque Deus não desistiu de você. Deus, Ele tem algo maior do que você pode imaginar. Eu nunca sonhei em ter, nem fazer um monte de coisa que eu tive na minha vida, porque eu nem tinha fé para isso, achava que não era para mim. Então entenda que se você se colocar diante de Deus, assim como Pedro, que entendeu que o jeito dele, que a vida dele, tudo que ele viveu até aquele momento, já não servia mais, que tinha algo mais profundo, algo mais especial, algo no coração. Jesus transformou a vida dele, e Deus vai transformar a sua vida, e Deus fará coisas grandes. E ainda que o teu sonho não se concretize, eu quero dizer para vocês esta manhã que Deus tem sonhos maiores, sonhos melhores. Glória a Deus, aleluia. E o que Deus tem para fazer na sua vida vai compensar tudo que você viveu de ruim. Eu posso dizer que Deus já me deu mais anos felizes, mais anos próprios, mais anos amado, porque minha prosperidade nunca foi material, minha prosperidade sempre foi de ser feliz. Porque antes eu não me sentia amado, minha mãe me abandonou, foi embora quando tinha 10 anos, meu pai era ausente. Uma vez eu fiquei mais de 30 dias sem aparecer em casa para ver se alguém sentia falta. Quando eu voltei, nem falou nada. Eu tinha tudo para dar errado, podia fazer o que quisesse, ir onde queria, e vi pessoas usando droga, me ofereceram, vi várias oportunidades surgindo dentro de mim, mas havia algo dentro de mim, não era meu, não era da minha natureza, porque eu era mau, porque meu coração queria as coisas ruins desse mundo, mas existia algo dentro de mim, um poder, uma força, e que me tirava sempre das ciladas, sempre das circunstâncias, e sempre dizia não para as ofertas. Glória a Deus. E Deus, Ele me separou dentro da minha geração, Ele me guardou, Ele realizou o meu sonho de ter uma família, de me sentir amado, de me sentir valorizado, de me sentir pertencente a algo. E da mesma forma que eu pertenço à minha família, eu pertenço a essa família, a este lugar, porque Deus nos deu uns aos outros para suprir necessidades, porque muitas das vezes nossas famílias humanas falharam conosco, muitas vezes nossos pais falharam conosco, mas Deus nunca falha, e Ele supre até aquela dor mais antiga, até aquela tristeza mais antiga, até aqueles sonhos esquecidos de criança. Deus, Ele lembra, e muitas vezes Ele traz de volta. Não estou aqui para dizer que tudo vai dar certo, não, mas eu estou aqui para te dizer que se você confiar em Deus, se você entregar nas mãos de Deus, Deus vai fazer algo surpreendente na sua vida. Ele vai fazer você viver e sentir coisas tremendas que você nunca imaginou na sua vida. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos.